trabalho final, né, de teoria dos jogos. O grupo sou eu e o Matheus, né? A gente deixou aqui mais pro final certinho os nomes, né? E, bom, é isso, né? A gente tentou aplicar o máximo de conceito possível que a gente viu em aula, né? Já indo para o primeiro slide aqui. A gente teve muita dificuldade em decidir qual jogo que a gente ia pegar, qual contexto que a gente iria pegar, porque a gente queria pegar um contexto que a gente consiga aplicar na vida real, né? Dentro do possível. A gente não queria uma coisa nem tão simples, nem tão complexa, também para não se estender muito, né? E principalmente a gente queria um jogo que a gente conseguisse aplicar os conceitos que a gente viu nas aulas, né? Para tentar expor o que a gente aprendeu, né? Então, bom, a primeira ideia que a gente teve, na verdade, a gente pensou no problema do The Code Problem, né? Que é um jogo que está nesse livro The Complete Strategist. E a gente percebeu que esse era um bom jogo para a gente tratar, né? A gente se interessou pela dinâmica, né? E só que a única coisa que a gente se incomodou um pouco foi que ele se tratava de um contexto antigo, um contexto que não se aplicava aos dias de hoje, né? E então a gente resolveu aqui atualizar, né? Esse problema, colocando algumas situações, colocando um pouquinho mais de dificuldade, mas trazendo mais para a nossa realidade, né? Aí a gente, consequentemente, escreveu a matriz do jogo com todas as possibilidades, com todas as estratégias possíveis, e a gente observou qual que seria a melhor estratégia, né? Através da matriz, né? Tentamos analisar de acordo com os conceitos. A gente vai explicar, a gente colocou um PowerPoint aqui, né? Mas a gente vai tentar explicar mais do que ler as coisas, porque a gente quer assim ficar mais claro, né? E aqui está explicando o que eu falei, né? Aqui foram os passo a passo, né? Que a gente tomou, como relacionar o conteúdo, como relacionar com o contexto, como transformar esse problema, como a gente fez uma releitura desse problema para aumentar um pouco a dificuldade e para encaixar esse problema com o nosso dia a dia. Bom, a gente chegou no seguinte problema. Imagina o seguinte cenário. Você vai fazer uma viagem para uma cidade a uma certa distância de onde você mora, e para isso você alugou um carro. E esse carro ele foi entregue a você quase sem gasolina. Então, antes de partir, você precisa reabastecer, naturalmente, né? Antes de cair na estrada. Além disso, você precisa devolver o carro na cidade de destino. E no contrato que você assinou de aluguel, você tinha a opção de devolver o tanque do combustível com a mesma quantidade de gasolina que você pegou. Ou seja, você pegou quase sem gasolina ali, é do seu interesse devolver também quase sem gasolina. Uhum. Você sabe que no caminho que você vai fazer até a cidade do destino, tem alguns postos de gasolina. E também tem um próximo à sua casa. Você fez os cálculos e antes de sair de casa e concluiu que com o tanque de combustível cheio, você consegue alcançar a cidade de destino, porém restando ali pouquíssimo combustível. Então você pode encher o tanque por completo perto da sua casa e fazer uma viagem sem nenhuma parada até o destino. Ou você pode abastecer um pouco perto de casa e reabastecer mais ao longo dos postos na estrada, né? Sabendo que na estrada o preço da gasolina pode estar mais barato ou mais caro que no posto perto da sua casa, você se questiona quanto você deveria abastecer na sua cidade e quanto você pode abastecer nos postos no caminho para economizar o máximo possível. Se os postos de gasolina no caminho têm uma gasolina mais barata que o posto perto da sua casa, é melhor abastecer um pouco e ao longo do caminho você abastece mais, né? Caso contrário, seria melhor você abastecer pouco antes de sair e na estrada abastecer mais, né? Então, pensando nesse dilema, nesse equilíbrio que a gente elaborou o nosso jogo. Isso mesmo. E, bom, vamos colocar, agora que o Matheus já explicou assim por cima do problema, vamos colocar valores reais nesse problema para a gente poder ir para as contas, né? Então, a gente supôs o seguinte, né? Vamos supor que a cidade de destino que a gente quer chegar, né? De onde a gente está, fica a 300 quilômetros, né? E vamos supor que tem dois postos no caminho, um fica exatamente a 100 quilômetros e outro fica exatamente a 200 quilômetros. Então, a gente vai ter o destino, um posto a 100 quilômetros, quer dizer, vai ter origem, um ponto a 100 quilômetros, um ponto a 200 quilômetros de destino, né? E vamos supor que, assim, o preço varia fixamente da gasolina com 3 estados. O estoque naquela cidade de gasolina tá bom, e a gasolina está custando mais barato, R$4, ou aquela cidade está com um estoque médio de gasolina, aí a gasolina vai estar custando um pouquinho mais cara, que é R$5, ou vai estar com um estoque muito ruim, que aí a gasolina vai estar custando R$6, né? Como o Barzão falou, como o Matheus falou, na primeira cidade
a cidade, quer dizer, a cidade que você vai partir, a origem, a gasolina lá vai estar R$ 5, né? Vai estar com estoque médio, e você não sabe quanto vai estar nas outras cidades, né? Nos outros postos que você vai abastecer. Então aí que fica a dúvida. Vale pontuar também que o seu carro tem um rendimento mais ou menos de 10 quilômetros por litro e tem um tanque de 30 litros. Ou seja, se você abastecer na origem, a gente vai falar mais na frente nas estratégias, né? Se encher o tanque na origem, você conseguiria, por exemplo, chegar no seu destino, né? Bom, e como você está sem sinal de internet, como a gente vai supor aqui no problema, né? Está sem sinal do celular, você não conseguiria consultar, por exemplo, quanto está o preço da gasolina nas cidades, né? Bom, aí pensando nas estratégias, como a gente antecipou, a gente tem a estratégia número 1, que seria... Bom, primeira coisa também que vale a pena pontuar aqui, eu esqueci de pontuar aqui, que os postos só possuem as opções de abastecer 10, 20 ou 30 litros. Não pode abastecer nada além disso, para a suposição aqui, para o cenário, é somente 10, 20 ou 30 litros, né? Que cada posto pode abastecer. Então vamos lá, a gente pode inicialmente encher os 30 litros no início, a gente pode encher 10 litros no início, mais 20 litros no primeiro posto do caminho. Aí também tem a opção de abastecer 20 litros no início, 10 litros no primeiro posto, no caminho. Aí tem 20 litros, mais 10 litros no segundo posto. E tem a opção de pegar 10 litros em cada. Nessas três opções, lembrando sempre que a gente está querendo economizar e chegar com um tanque no mínimo possível lá para entregar o carro, né? Porque o carro é alugado, enfim. E você quer entregar com o mínimo de gasolina possível, né? Bom, como a gente pode ver aí nas estratégias, eu acho que eu repeti uma delas quando eu estava falando, mas a gente tem essas 5 estratégias que a gente considerou, e a gente pode ver claramente que é um jogo de soma zero, porque quanto você perde é o quanto o posto vai ganhar, e então é um jogo de soma zero, né? E também é um jogo de estratégia pura, né? Pelo que a gente pode ver. Então agora vamos dar uma olhadinha na matriz do jogo, né? Que a gente montou. Então, a matriz do jogo é essa. A gente tem as 5 estratégias que a gente falou na esquerda, e quando tem o número 30, 00, a gente está falando sobre abastecer 30 litros no início e 0 nos outros dois postos. 10, 20, 0 é 10 no início, 20 no segundo posto e nada no último posto, e por aí vai, né? Então, aí, a gente tem essas 5 estratégias. A gente também colocou nas colunas o preço da gasolina nos dois postos que tem no caminho. Então, a primeira letra é referente ao primeiro posto e a segunda letra é referente ao segundo posto. A letra B significa que aquele posto vai estar com preço mais baixo, M é um preço médio e A é o preço mais alto. Então, a gente pode observar que o menor valor que o motorista pode pagar para chegar ao destino é R$ 130. Já o maior valor que ele pode pagar é R$ 170. No caso, a primeira estratégia de abastecer tudo já na cidade de início, antes de partir, né? Ela tem um preço ali constante, porque você não vai ser afetado pelo preço da gasolina nos postos do caminho, né? Uhum. E para outros cenários, a gente pode ver já diferentes payoffs de acordo com o preço de gasolina nos postos de combustível. A gente pode observar que o máximo dos mínimos ali ocorre na primeira linha, né? Então, o mínimo que o jogador pode perder entre os valores máximos em cada linha é R$ 150. E já do lado do posto, a gente tem o oposto ali, a gente tem que ele pode ganhar também, no máximo, R$ 150, né? Então, a gente pode concluir que nesse jogo aqui existe um ponto de sela, né? E, nesse caso, a gente poderia até pensar que uma estratégia ótima poderia levar a gente a economizar mais ali, né? Podendo pagar 130, mas sempre que a gente pode pagar mais barato ali, também existe um cenário onde a gente pode acabar pagando mais caro, né? Então, essa estratégia acaba sendo a estratégia ótima do jogo, né? Então, para esse problema, a gente, dadas essas condições, a gente consegue concluir que uma estratégia ótima seria a primeira estratégia, que é sempre abastecer ali o máximo que você consegue antes de partir, né? Supondo que você quer chegar na cidade de destino com o tanque quase vazio, né? Levando em consideração que a gente está levando em consideração aqui que a natureza, né, os postos estão jogando contra a gente, né? Estão adotando uma estratégia contra a gente de tentar fazer a gente gastar mais sempre que possível, né? Então, concluindo, né, a gente pode ver aqui a estratégia de abastecer os 30 litros no início, pagando sempre 150, né, um preço fixo, como sendo a estratégia ótima para esse jogo. E é assim que a gente acaba resolvendo o jogo também, né? E é isso. Tem o nome dos integrantes e esse foi o nosso trabalho bem